Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse momento de leitura da palavra, onde nós vamos nos debruçar em busca de uma vida organizada, em busca de uma vida com decência, com ordem, em busca de uma vida que possa nos proporcionar paz, mas acima de tudo, que seja agradável aos olhos de Deus. Porque é muito importante nós refletirmos sobre a ordem na nossa vida, sobre a ordem durante o culto, sobre a ordem em absolutamente tudo que nós fizermos, que nós possamos ser organizados. E como que nós podemos discernir as prioridades que refletem a vontade de Deus em meio à agitação diária? Sim, existem coisas que Deus quer que sejam prioridade nas nossas vidas. Como que nós podemos discernir, entender o que é prioridade e o que não é prioridade? Como que nós podemos manter uma vida organizada, reta, com decência? De que maneira a organização pode se tornar uma expressão prática da nossa devoção a Deus, da nossa devoção ao seu propósito de vida? Como que nós podemos, através da organização, mostrar, evidenciar isso para Deus, para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor? Ou será que definitivamente não é necessário que nós sejamos organizados? Qual é a relação entre o gerenciamento eficiente do nosso tempo e a busca pela vida cristã equilibrada? Sim, equilíbrio. Equilíbrio que tanto o apóstolo Paulo fala, equilíbrio que tanto o apóstolo Paulo preza. Como que nós podemos ter esse gerenciamento de uma forma reta, de uma forma contundente, de uma forma que agrada a Deus, principalmente? Como que a desordem, a falta de organização, a falta de zelo entre entre na nossa vida e possa destruir esse relacionamento com Deus? Será que essa desordem, essa falta de organização no nosso ambiente físico, nas nossas atitudes, será que na nossa mente, será que isso impacta a nossa capacidade de cumprir o nosso chamado, o chamado de Deus para a nossa vida? Em que medida a disciplina e a consciência por uma vida organizada pode refletir o nosso compromisso com Deus, mesmo que nas pequenas áreas da nossa existência, mesmo em nossas pequenas áreas da nossa existência? Será que você permeia uma vida organizada? Ou será que até mesmo a louça vive suja? Uma coisa tão pequena. Se você puder, curva sua cabeça, vamos orar, vamos pedir para que o próprio Espírito Santo fale conosco. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de unidade. Obrigado, Paizinho, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Cuida de nós, Pai. Nos livra do mal, do laço do passarinheiro, nos proporciona um dia cheio da tua bênção. Fala conosco, Pai. Fala conosco em mais esse devocional. Trata conosco sobre aquilo que nós necessitamos ser corrigidos, sobre aquilo que nós precisamos ouvir. Cuida, Pai. Cuida de nós. Até a volta do teu Filho Jesus. É o que nós oramos e assim já te agradecemos. Amém. Bom, se você puder, Amém. você vai abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, no versículo de número 40. Esse versículo 40 é o último versículo do capítulo 14. A minha instrução é que você abra a Bíblia e faça a leitura por ela. Se você não tiver, já estou compartilhando na tela a leitura, que quem vai fazer essa leitura hoje é minha tia Maria. Então, tia Maria, você pode fazer a leitura para nós, por favor.
Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: portanto, em línguas estranhas, perdão, portanto, façam tudo com decência e ordem. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Portanto, façam tudo com decência e ordem. E ordem. O apóstolo Paulo vem numa saga aí com os irmãos da igreja de Corinto, instruindo-os na organização, na ordem da igreja. Se você observar, no capítulo de número 12, ele vem falando sobre línguas, sobre línguas estranhas, o uso de línguas. Depois, no capítulo 13, ele fala sobre o amor, ele fala a respeito do amor. Em seguida, quando termina o capítulo 13, ele volta a falar sobre a ordem e decência. Ordem e decência durante a igreja, durante o culto. E ele trata sobre isso também, durante várias outras coisas com os coríntios a respeito da ordem, da decência. E Paulo ele fala especificamente sobre algo aqui, até ele chegar nesse versículo 40. Ele está falando ali sobre a ordem na igreja, sobre profecias, sobre falar em línguas estranhas. E Paulo ele fala no final, no versículo 40, faça-se tudo, faça tudo, deve ser feito aqui, né, como eu estou compartilhando nessa versão, que é a NVI, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Paulo está se referindo aqui ao culto, a nos apresentarmos diante de Deus com decência e com ordem, diante do nosso Deus. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, Paulo está falando sobre, como eu mencionei aqui, algo específico, sobre a realização do culto, estarmos diante do nosso Deus. É uma primícia nós estarmos diante do nosso Deus com decência e com ordem, estarmos diante de Deus de forma organizada, apresentar a nossa vida como um sacrifício bom, perfeito e agradável diante aos seus olhos. Diante dos seus olhos, ali na hora que nós estivermos no culto. Em meio a tantas responsabilidades e compromissos, em meio aos nossos sonhos, em meio a absolutamente tudo que nós fazemos, eu vou interromper aqui o compartilhamento porque vai ficar aparecendo essa coisa aí na tela, essa propaganda. Para não extrair a atenção de vocês para essas propagandas chatas que estão passando aqui. Então eu vou parar de compartilhar a tela. Então, no meio de tantas responsabilidades que nós temos, de tantos sonhos, a organização, ela se apresenta, é uma necessidade, é uma ferramenta valiosa para nos guiar. E para que nós possamos nos apresentar diante de Deus de uma forma digna, de uma forma correta. Afinal de contas, ter uma vida torta não é a melhor maneira de se apresentar diante a Deus, não é verdade? A palavra de Deus nos lembra que, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, que tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo. Principalmente o falar em línguas estranhas durante o culto. Principalmente. Existe uma orientação do apóstolo Paulo específica para isso. Durante o culto, se houver 2, 3, 4, não importa a quantidade de pessoas orando em línguas estranhas, que tenha alguém para traduzir o que esteja sendo dito. É o que o apóstolo Paulo orienta. E ele ainda diz mais: se não houver ninguém para traduzir, então que você fique calado na sua, ou então orando em voz baixa apenas para você em línguas estranhas. É específico, é claro, tá com todas essas letrinhas. É só você dar uma lida bem básica no capítulo 14, que é um capítulo bem pequenininho. Bem pequenininho, acho que
3 minutos ou 4, nem 4, acho que 3 minutos você lê esse capítulo 14. A mesma orientação segue para as nossas vidas, não só no culto, mas fora do culto. Como que eu posso me apresentar diante de Deus estando com a vida bagunçada, desorganizada? Aí, de repente, eu quero organizar a vida do meu irmão e nem a louça na pia suja eu consigo lavar. Aí eu quero ir louvar a Deus e a louça que está suja na pia eu não lavo. Aí eu quero ir pregar a palavra de Deus, mas a louça que está suja lá na pia eu não lavo. Irmão, como que eu quero orientar as outras pessoas sendo que a louça está suja? E sabe, eu estou trazendo aqui uma analogia simples, que todo mundo tem louça suja em casa. Ou será que você não come? Todos nós comemos. Mas será que antes de você fazer qualquer coisa, será que você está se apresentando de Deus com decência e ordem? Assim como está aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A nossa vida deve estar decente e organizada. A organização não é apenas uma questão de gerenciar o nosso tempo, e também não é uma questão apenas de gerenciar os recursos que nós possuímos. De repente você tem um carro, aí você não troca o óleo do motor, você não troca o pneu, o carro anda desalinhado, tá errado, tá tudo torto. Aí você não consegue gerenciar o seu carro. Você vai gerenciar uma escola bíblica dominical, um culto. Você não consegue gerenciar a sua vida, não consegue organizar a sua vida. Quando nós buscamos a ordem, nós estamos reconhecendo a soberania de Deus sobre a nossa existência. E dessa forma a gente acaba reconhecendo que Ele é o autor do nosso tempo e das nossas prioridades. Afinal de contas, o que é prioridade para você? Se Deus é prioridade para você, então antes de você ir pregar a palavra, vá lavar a pia, a louça. E eu não estou falando, gente, ó, não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu não estou falando literalmente da louça suja da comida que você comeu ontem. Eu estou me referindo à louça suja, à sua vida. Porque de repente a sua vida está igual à louça que está em cima da sua pia. Está tudo sujo. Está desorganizado. E aí você quer consertar a vida do irmão, sendo que a sua vida você não consertou ainda, sendo que a louça está suja. E você já percebeu que lavar a louça é uma coisa tão simples? Às vezes tem lá uma pia lotada de louça, aí você pega ali a esponja, pega o sabão, começa a lavar, e você percebe que talvez em 15 minutos você lavou a louça e deixou toda organizada. Não deu trabalho nenhum organizar a louça. A mesma coisa às vezes é com a sua vida. Às vezes é uma coisa tão simples. Às vezes é uma coisa tão fácil de colocar a sua vida organizada, mas você simplesmente não quer fazer. É uma decisão sua não fazer. É uma decisão sua não lavar a louça. Ela vai continuar suja ali. É uma decisão sua. Vou voltar a compartilhar a tela que eu acho que a propaganda cessou. E se ela voltar, eu paro de compartilhar. É uma decisão. A decisão de organizar a sua casa é exclusivamente sua. Exclusivamente sua. Só sua de mais ninguém. Portanto, eu separei aqui, para a gente entender rapidamente, cinco pontos para você conseguir dar essas prioridades e conseguir organizar. A primeira é você definir o que é prioridade e o que não é. O que é prioridade? A prioridade é meu Deus. Amém, irmão. A prioridade é eu ir pregar a palavra. Amém, irmão. Ok. E para pregar a palavra, você vai falar de arrependimento, não vai? Vai. Certo.
e você se arrependeu dos seus pecados, você já está com a vida organizada, você já está fazendo as coisas certinhas também. Então, a primeira coisa é você organizar aquilo que é prioridade na sua vida. Se a sua prioridade é pregar a palavra, então organize a sua vida. Primeira coisa. Porque não dá para você pregar a palavra e estar com a vida bagunçada. Não dá. Primeiro você conserta, tira a trave do seu olho, para depois você tirar o cisco do olho do irmão. Ou não é isso que está na Bíblia? Será que eu estou falando besteira? Se eu estiver falando besteira, você que está acompanhando ao vivo, liga o microfone e fala, Joyce, não está escrito na Bíblia que você precisa primeiro tirar a trave do olho para depois tirar o cisco do olho do irmão. Aí a gente vai na Bíblia. Se eu estiver falando besteira, você escreve aí. Se está acompanhando gravado, escreve aí. Se está falando besteira, não tem esse escrito na Bíblia. Você fala aí, escreve. Então, primeiro você define o que é prioridade. Porque antes de iniciar o dia, você deve reservar um tempo de oração e buscar a vontade de Deus. É a prioridade na sua vida. Buscar a vontade dele. Deus vem antes de tudo. Vem antes do seu ministério. Vem antes da sua família. E depois vem a sua família. E depois vem a igreja. Deus, Deus, depois de Deus, família, depois de família, o ministério. Se você está colocando e invertendo essas ordens, irmão, pode ter certeza que está dando errado. Tenho certeza que alguma coisinha está dando errado na sua vida. De repente, é o teu relacionamento com Deus. Talvez o seu ministério, o teu serviço esteja acima dele. Talvez você está tão ocupado com o teu ministério que nem tempo de orar você tem mais, né? Ou talvez a tua oração é aquela mesma de sempre. Parece algumas pessoas que a gente conhece que rezam textos repetidos. Sabe? Prioridade. Deus, família e igreja. Lembra, família é um projeto de Deus. Defina suas prioridades com base nos princípios bíblicos e alinhe os seus planos com o propósito que Deus tem para você. Certo? Deus, família, igreja. São os três. Depois, abaixo dos três, vem quem? Ah, você põe o que você quiser. Você põe trabalho, amigos, enfim. Deus, família, igreja. Essa é a ordem. Segundo, você tem que aprender a gerenciar o seu tempo. Você tem que aprender a gerenciar seu tempo. Use sabiamente o tempo que Deus lhe concedeu. Use sabiamente. Estabeleça metas que são realistas. Ah, eu quero ler a Bíblia. Hoje é dia 23 de dezembro de 2023. Eu vou começar a ler Gênesis hoje e vou terminar a ler a Bíblia toda até Apocalipse no dia 31 de dezembro. Irmão, olha. Sinceramente, não vai dar tempo, sabe? Defina uma meta que seja realista. E se permita dedicar tempo para você cumprir essa meta. Mas de forma que mesmo que seja a leitura da Bíblia, que é algo tão importante, sabe, que não atrapalhe as outras coisas do seu dia a dia. Às vezes você está aqui lendo a Bíblia, que é algo tão importante, tão precioso, tão maravilhoso, mas é o teu filho, a tua filha, a tua mãe, o teu marido está do teu lado, precisando que você, sabe, dê atenção para ele. Irmão, é sua família. Vai dar atenção para ele.
Deus não vai ficar chateado se você parar de ler. Você já leu 15 capítulos hoje, 10 capítulos hoje. Para um pouquinho. Dá atenção para aquela pessoa que você tanto ama. Depois você volta e lê a palavra de Deus. Eu não estou falando para você deixar de lado a leitura da Bíblia. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que existe uma pessoa que você ama, que te ama tanto, que está precisando da sua atenção. E você está colocando o seu ministério acima de alguém que está acima do teu ministério. É a tua família. É o teu filho, é a tua filha, é o teu marido, tua esposa. Sabe, levar o pão para quem necessita é muito importante. Muito importante. Mas os de casa também são. E se você está levando o pão somente para os de fora e não para os de casa, então você está sendo pior do que o ímpio. Cuide dos de casa, trata bem. Às vezes a gente acaba tratando melhor os que estão de fora de casa do que os de casa. E isso está errado. Isso está errado. E aí, por conta da nossa péssima conduta, os que estão de casa se desviam. E aí depois a gente ora para Deus e fala: meu Deus, por que que o meu marido, por que que a minha mãe, por que que o meu pai, por que que o meu filho, por que que a minha filha está desviada? Aí Deus olha para você e diz: você está fazendo tudo errado. Você faz tudo pelas pessoas que estão no mundo. Mas pelas pessoas que estão do seu lado, você, quando chega perto delas, você briga. Você grita. Você esperneia. Aquela pessoa que está desviada na sua família já passou por uma situação que você cometeu o que é errado. E até agora você não pediu perdão. Você sabia que ela está só esperando você pedir perdão para ela voltar para minha casa? Aí você quer falar na tua pregação sobre humildade, sendo que você não pede perdão por algo que você sabe que fez errado. Irmão, vai lavar a louça. Ou melhor, eu vou falar o que está bem claro na Bíblia, né? Porque a Bíblia não diz lavar a louça, a Bíblia diz trave. Vai tirar a trave do teu olho. Aí depois você tira o cisco do olho do irmão. Não é isso que está escrito? É isso. Tira a trave do seu olho. Depois você tira o cisco do olho do irmão. Então, primeiro, é definir prioridade. Segundo, é gerenciar bem o seu tempo. Até para a leitura da palavra tem horário. Para orar, você pode definir um horário. Sabe, você pode orar de manhã cedo. Você pode orar à tarde. Você pode orar o tempo todo. O tempo todo você pode orar. Você pode viver uma vida de oração o tempo todo. O tempo todo. Mas vai chegar um momento do seu dia. Vai chegar um momento do seu dia que o familiar seu vai chegar e vai dizer assim: fulano, eu estou precisando da sua ajuda para isso. Aí você vai dizer o quê? Olha, eu não posso, que eu estou no momento de oração. Aí você faz a seguinte pergunta para você mesmo: se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Hã? Você já se fez essa pergunta? Quando alguém vem aqui, você está lendo a Bíblia, aí a pessoa está precisando de uma ajuda, aí você já se fez essa pergunta: se fosse Jesus no meu lugar, o que que ele faria? Ele ia continuar lendo a palavra? Ou será que ele iria ajudar o próximo? Hein? O que é que Jesus faria? Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há tempo para orar, há tempo para ler a Bíblia, há tempo para ir para a igreja, há tempo de servir o meu próximo. E o meu próximo, muitas das vezes, não é o meu irmãozinho que acabou de se converter lá na igreja, não. O meu próximo é aquele que vive comigo todo dia, que está aqui do meu lado. Ó. A esse é que é difícil eu servir, não é?
Pois é a esse. Então, primeiro, definir prioridades. Segundo, saber gerenciar bem o seu tempo. Terceiro, o espaço físico e mental que você tem que ter. Organize o seu ambiente físico e o mental. Gente, o espaço que você vive, ele tem que estar organizado, te proporcionando clareza mental. É impossível você sentar em um local desorganizado, sujo e imundo, tudo sujo, tudo bagunçado, e sentir paz. Eu já entrei numa casa, sabe, que estava tudo bagunçado, nossa, e de familiar meu, sabe? O banheiro mais imundo do que aqueles banheiros de bar, de esquina, aqueles barzinhos de esquina que vive cheio de gente alcoolizado. Você entra no banheiro, é a podridão de urina. Eu já entrei em casa de parente meu assim. Uma pessoa completamente sem paz, com a vida desorganizada, sabe? Sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, tudo bagunçado. Aí, de repente, você tem a sua mesa de trabalho, nem o pó, nem a poeira você tira. Você não organiza nada. Você tem uma estante, tá tudo bagunçado na sua estante. Aí isso causa também confusão mental. Livre-se do que não é necessário. Para de guardar lixo. Às vezes você guarda um bannerzinho, um crachá, você guarda ali um crachá que você usou no congresso do ano passado. Você nem vai mais precisar desse crachá. Já teve outro congresso novo. Ah, não, que eu gosto de guardar coisa velha. Sabe? O que é lixo, irmão. Às vezes você tem um cartucho de toner da impressora, você deixa ele guardado, o cartucho já não presta mais. Você já levou em alguma assistência técnica, alguém já falou para você que está queimado. Aí você guarda o cartucho velho da impressora e deixa lá o cartucho lá numa caixinha. Joga fora, irmão, é lixo. Aí secou a caneta, né? Porque a caneta foi meu pai. Eu tenho uma caneta que secou. Tá seca a caneta, irmão, tá seca. Isso aqui tá cheio, tô dando um exemplo. Secou a caneta, joga fora, é lixo. Organiza seu espaço físico. Quando você começar a organizar o seu espaço físico, o seu espaço mental também vai ser organizado. Começa pelo espaço físico. Você levanta cedo, a cama passa o dia todo desorganizado, desarrumado. Organiza a cama, irmão, dobra o lençol. Seja uma pessoa organizada. Roupa suja é na roupa suja, não é em cima da cama ou em cima da cadeira. Roupa suja é na roupa suja. Roupa limpa é dobrada e guardada no guarda-roupa. Guarda-roupa é para guardar roupa, não é para jogar roupa. Se fosse para jogar roupa ali dentro, esse utensílio se chamaria joga-roupa. Você pega a roupa aqui, joga roupa no guarda-roupa. Ele não seria guarda-roupa. Guarda-roupa, você vai dobrar a roupa, vai dobrar e vai colocar ela guardada. Guarda-roupa. Guarda-roupa não é joga-roupa. Aí o seu guarda-roupa tá uma bagunça, tudo jogado lá dentro. Não, você quer organizar a vida do seu familiar. Você abre o seu guarda-roupa, é uma bagunça. Você não sabe onde é que tem cueca, onde tem calção, não sabe onde é que tem calcinha, onde está o sutiã, tá tudo bagunçado. Mas a vida dos irmãos você quer dar palpite. Ah, não, mas é porque o irmão hoje veio com uma roupa, não passou nem ferro na roupa para vir pro culto. Ó, o irmão com a roupa amassada. Aí o teu guarda-roupa tá uma bagunça.
Para de olhar para o outro, irmão. Vai lavar a louça. Vai organizar o guarda-roupa. Toalha molhada não é em cima da cadeira. Toalha molhada é no varal. Usou a toalha, coloca no varal. Mas está suja, então põe para lavar. Põe na máquina de lavar roupa, se você tiver máquina. Se você não tiver máquina, coloca no cesto, que é para um dia que for para lavar, lavar. Mas não é para ficar em cima da cadeira. Roupa suja na roupa suja. Organize teu espaço. Isso é ter decência. Tá aqui, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. É tudo. Como você quer se apresentar para Deus se a tua vida tá uma bagunça, nem a louça você consegue lavar? Espaço físico e mental. Quarto, disciplina e consciência. Disciplina. Desenvolva hábitos de disciplina e consciência. Olha, realmente ali eu tomei um banho, a toalha está molhada. Não é para estar em cima da cama. Sabe, consciência. O que é que você vai fazer? Se a toalha está molhada e está em cima da cama e você sabe que está errado. Cara, consciência, pelo amor de Deus. Você pega a toalha e vai jogar no varal. É a mesma coisa com a sua vida. Eu sei que eu preciso perdão. Tenha consciência, pelo amor de Deus. Vá pedir perdão. Meu filho, olha, fiz errado isso. Me perdoe. Disciplina e consciência, disciplina e constância, consistência. Vá fazer, pare de ser preguiçoso. A consciência na busca por uma vida organizada fortalece não apenas a produtividade, mas também o seu caráter. O seu caráter. Ah, é porque eu sou cristão. Cristão é uma palavra que significa mini Cristo, Cristo pequeno. É uma pessoa que é para resplandecer o caráter de Cristo. Aí você diz, eu sou cristão, mas você não perdoa. Ora, e Cristo não veio nos perdoar? Ele morreu na cruz pelo perdão dos nossos pecados? Ou será que eu estou falando besteira? Fala aqui, comenta aqui se você está acompanhando no gravado, se você está acompanhando no ao vivo, liga o microfone, não, Jossi. Jesus não veio para morrer pelo perdão dos meus pecados, não. Vai, escreve aí nos comentários do vídeo. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, fala-se aquele que não perdoa o seu próximo, meu Pai, que está no céu, não perdoará a vocês. Está lá escrito, perdão, aí você não perdoa. Cadê a consciência? Cadê a disciplina? Tá só na boca, né, irmão? Disciplina e consciência, consistência. Seja fiel nas pequenas coisas. Vá lavar a louça. Se você não vai lavar a louça, irmão, como é que você quer ser fiel nas coisas grandes? Aí sabe quando que Deus vai te dar a conversão daquela pessoa que você tanto quer? Só na misericórdia dele. Porque se depender de você, se depender de você, ele não vai. Se depender de você, não. Quem tem o poder do convencimento é o Espírito Santo. É ele quem convence, não é você, não sou eu. Não importa o que você fale, o que você faça, se não for o Espírito Santo, esqueça. É o Espírito Santo. O convencimento da justiça, do pecado e do juízo é uma tarefa exclusiva do Espírito Santo. Eu, como cristão, tenho que ter o caráter de Cristo. Tenho que perdoar, tenho que amar. Tenho que ter minha vida reta. Se eu tenho o caráter de Cristo, então eu tenho minha vida reta. Eu tenho minha vida com decência e ordem.
como está aí compartilhado na sua tela. E quinto, pense no próximo. Pense no seu próximo. Quinto e último passo, pense no seu próximo. Porque às vezes a sua agenda, por exemplo, ela precisa ser conciliada com a agenda da outra pessoa. É muito importante que ambos possam ceder e conciliar as tarefas. Do contrário, sempre vai haver problema. Pense no teu próximo. Avalie qual é a tarefa mais importante, o que é prioridade e o que pode ser realizado em segundo plano. Sabe? Às vezes, você tem um irmão que tem uma tarefa. Vou dar um exemplo. Todo dia de manhã, todo sábado de manhã, a pessoa tem que fazer um discipulado com alguém. Só que justo nesse sábado, você quer ir numa loja comprar uma sandália, um sapato. O que é prioridade, irmão? Sinceramente, o que é prioridade? A minha prioridade para mim é a minha família. É a minha família. Mas será que dá para conciliar a agenda? Tipo, dá para ir comprar esse sapato 10 da manhã e o discipulado ser realizado de 9 às 10? Aí faz o discipulado de 9 às 10 e de 10 às 11 você vai ali comprar o sapato. Não dá para organizar a agenda? Conciliar? O que é prioridade, o que não é? O que dá para ser realizado depois e o que não dá? Sabe? É a questão da agenda, a questão daquilo que é prioridade, é de pensar no teu próximo. De pensar no próximo. O que é prioridade para você? Então vamos lá. 5 pontos. Quero revisar com vocês. Primeiro, dar prioridades com cada propósito que você tem. Prioridade. Segundo, gerenciar o seu tempo. Terceiro, organizar o seu espaço físico e mental. Quarto, ter disciplina e consciência e consistência. E 5, pensar no seu próximo. Pensar no próximo. Com isso, tudo que você fizer será feito com decência e com ordem. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de aprendizado, por esse momento que o Senhor nos ensina a ter ordem, decência. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus de organização. É muito bom, Pai, ler a tua palavra, ler o teu livro, ler a tua palavra, Pai, ler Gênesis, ler Levítico, Deuteronômio, ler toda a tua palavra, Pai, e perceber que o Senhor tem ordem e decência em absolutamente tudo, o Senhor tem ordem e decência. Quando a gente faz a leitura, a gente percebe a organização que o Senhor tem para com as suas coisas e como o Senhor quer que nós sejamos organizados. Obrigado, bondoso Deus, amado Pai. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado, nos guia, nos fortalece, nos permite, Pai, que nós estejamos cada vez mais unidos diante de Ti, em unidade. Nos guia, Paizinho, até a volta do Teu Filho Jesus. Nos guarda, nos purifica. Que nós possamos estar íntegros e retos, com a louça limpa e sem trave nos olhos, no dia da volta do Teu Filho Jesus. Nos guarda, Pai. E nos usa, Pai, para a pregação do Teu Evangelho, sendo feito de acordo com a Tua boa, perfeita, amável e agradável vontade. É o que nós oramos e assim já te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.